Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online da Comunidade da Graça de São Mateus. Irmãos, aparecemos depois da nossa mudança, depois de algumas semanas, estamos aqui de novo, de volta e com muita saudade de vocês. E a gente é muito grato, sabe, irmãos, por todas as coisas que Deus tem feito na nossa vida. E nessas últimas semanas, essas 3 pessoas aqui estavam de aniversário. E por que eu tô falando isso, irmãos? Porque nós recebemos tantas palavras de bênção, de carinho, palavras proféticas na nossa vida. E isso me fez lembrar de um provérbio que fica lá no capítulo 16, 24, que diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Irmãos, essa palavra ela é muito profunda, porque ela nos fala, ela conta pra gente o quanto nós temos que abençoar, elogiar, trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa, para dentro da gente, porque ela diz que as palavras agradáveis, elas curam os ossos, a nossa saúde, revigora, restaura, e a gente recebeu tantas palavras de carinho, e isso de fato, irmãos, faz com que nós iniciemos um novo ciclo tão felizes, com o nosso coração regado de tanta gratidão a Deus por tantas pessoas queridas que nos cercam. Então, o que eu gostaria de deixar para você essa noite? Fale palavras agradáveis a quem está ao seu redor. Mesmo no trabalho, que às vezes tem aquele abençoado, atribulado, que tem, irmãos, mas a gente precisa abençoar, trazer o reino de Deus para onde nós estamos. Eu me lembro, queridos, de uma empresa onde eu trabalhava, e de fato tinha um homem que trabalhava comigo, e ele só reclamava, ele falava muito palavrão. Eu falei, isso aqui não tá legal. E eu comecei a falar assim: sabe aquele cliente abençoado? E ele fez tal coisa, ele ligou e quis trocar o pedido, e tarará, tarará. Irmãos, em menos de 2 meses, ele trocou aquelas palavras por, aquele abençoado, sabe aquele? Então a gente precisa trazer isso para nossa casa, para nossa sala de aula, para nossa família, para quem nos cerca, porque elas são vida, sabe, queridos? Elas revigoram, elas trazem o reino de Deus, elas restauram a nossa alma. Então eu gostaria que nós orássemos para isso, para que Deus de fato use a gente como um instrumento, independente de onde nós estamos, porque vamos ressaltar, irmãos, estamos no lugar onde estamos porque Deus quer nos usar aonde estamos. Então precisamos entender isso e ser bênção para quem nos cerca. Então vamos orar a Deus para pedir esse discernimento, essa sabedoria que só Ele pode dar. Amém, queridos? Amém. Senhor, nós queremos, Pai, primeiro te agradecer. Glorificamos o teu santo nome, Pai, porque tu és Deus, tu és poderoso, tu és aquele que nos guia e que está conosco nos protegendo. Senhor, hoje, esta noite, nós ofertamos o nosso tempo, Pai, para ouvir a Tua palavra, para adorar a Ti nos louvores, Senhor, para pedir também aquilo que necessitamos, Pai. Mas agora, Senhor, nós queremos pedir a Ti que nós possamos ser cada dia mais instrumentos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estamos, para abençoar, levar palavras agradáveis e assim, Senhor, trazer o reino aonde nós estamos, dentro de nós, Pai, que nós sejamos a diferença, Deus. Então nós queremos te agradecer pela oportunidade de conhecer a Ti de verdade e poder levar a Ti a tantos que ainda não conhecem. Pai, assim, Deus, nós cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Não se esqueça de pedir a sua oração aqui no chat, porque nós temos aqui uma equipe maravilhosa que anota todos os pedidos. No decorrer da semana nós estamos orando, crendo que Deus opera um milagre na sua vida. Então não esqueça do pedido de oração. Outra coisa, irmãos, o nosso canal do YouTube, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse. Sei que Deus tem colocado pessoas no teu coração, então seja instrumento do Senhor e leve a mensagem dele. Hoje é tão fácil, né, queridos? A gente clica ali, já compartilha, já vai no grupo do WhatsApp, já tem um monte de gente lá e é uma bênção.
E outra coisa que eu queria avisar vocês é para que quando vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho. E assim, toda vez que tiver o culto, tanto de quarta, domingo ou qualquer outro evento, você já vai receber uma notificação que nós estamos ao vivo e assim você nos acompanha. Amém, queridos? Então agora nós vamos para... eu queria, antes do louvor, lembrar você que hoje é o nosso culto de ceia, irmãos. Olha que bênção, que privilégio. Nós podemos estar, cada um na sua casa, mas em comunhão, um único propósito, que é ceiarmos ao Senhor, com o Senhor. E então já prepara seu cálice, seu pão, que mais tarde a gente vai estar ceando juntos, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor então, vamos entregar para Ele a nossa adoração, a nossa oferta esta noite. Amém, queridos. Aleluia, Senhor. Nós somos gratos, Pai, por todo esse tempo que o Senhor tem nos dado, Deus. Toda essa oportunidade, Pai, de podermos estar aqui falando em Teu nome, Deus. Oh, aleluia, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
que nós confiamos, ó Deus. É em Ti que está as nossas forças, ó Pai. Ó Deus, nós só temos que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem nos colocado, Pai. E nós agradecemos, Deus, por ser em Teus braços nosso descanso, Pai. Oh, aleluia. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Ó Senhor, vem, Pai, e mude, Senhor, o que não te agrada, Pai. Vem, Senhor, e faz novo, Deus. Espírito de Deus, tens liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade. Espírito de Deus, tens liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Meu Senhor, ó Deus, vem fazer novo, Pai. Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha Aleluia, alma. Senhor. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou Aleluia, Senhor. Tu és a nossa casa, Pai. morada. Eu sou Nós somos teu gratos por lar, isso, Deus. E nós cremos em Ti, ó Pai. de lugar. Amém. Amém, meus amados. Aleluia. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos por este tempo, Pai. Amém, meus amados? Agora vamos partir para a palavra, então. Olá, meus amados, tudo bem? Boa noite. Estou aqui hoje tendo uma grande missão honrosa de estar trazendo a palavra aqui para nós, né? O nosso pastor, nosso querido pastor Davis, ele teve que se ausentar, né? Teve que ir para um retiro e me incumbiu dessa missão. Então, antes da gente adentrar aqui na palavra, eu já quero fazer um convite, né, para todos os irmãos que queiram estar presente numa célula. A gente está com a nossa célula online, ela está acontecendo aos domingos. Nós mudamos isso para que realmente consigamos abraçar o máximo possível. A gente sabe que São Paulo tem toda essa agitação, é trânsito, nem sempre às vezes a gente consegue estar no local nas horas certas. A gente faz um plano e o trânsito tira a gente, né? Então, nossa célula, ela houve uma alteração dela para os domingos. Que hora? Às 16 horas, né? Então você que não consegue estar em alguma célula física, né, ou você que se encontra longe da nossa comunidade, vai aparecer aqui embaixo o nosso WhatsApp, você manda um convite, será um prazer, nós vamos estar recebendo, e no domingo a gente vai estar falando um pouquinho então sobre essa ministração. Amém, meus amados? Então, como a Jordana já comentou,
se preparem, porque hoje é um culto de ceia. Então é um culto especial, é um culto que para nós ele tem um significado muito mais amplo, né? Então, prepare aí o seu cálice com vinho, prepare-se o seu pão, que nós vamos estar no final do nosso culto, né? E tem uma surpresa hoje, hein? Fique até o final que vocês vão gostar. Vamos ter um convidado especial aqui na nossa célula. Amém, meus amados? Então hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra em Mateus 6, que ele vai do 5 até o 13, né? Antes da gente adentrar, eu queria fazer uma pergunta hoje, para que todos façam uma reflexão. Quem é Deus para você? Essa pergunta ela pode ser uma pergunta simples, mas ela tem um significado e ela tem uma imersão muito funda, porque ela sim uma reflexão. Quem é Deus para você? Ele é apenas alguém que você procura nos momentos de desespero? É alguém que você tem como algo intocável, no sentido de não estar próximo, né? Ou é aquele que você pode realmente se achegar, assim como como foi ministrado no louvor? Então, o tema do nosso culto é: quem é Deus para você? E seguindo em Mateus 6, 5, 3, eu vou ler aqui para vocês podem acompanhar aqui na tela. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhe asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore para o seu pai. Depois nós vamos voltar aqui nesse trecho, porque ele é muito importante. Que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa, do que nós precisamos, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus amados? Então vamos orar agora, antes de adentrar realmente. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Fale conosco, Deus. Venha, Senhor, abençoar, Senhor, a todos esses que te ouvem, Pai. Compartilhe agora, irmãos, esta mensagem com aquela pessoa que você sabe que realmente está precisando ouvir essa palavra do Senhor. Nós cremos, Deus, no teu poder, nós cremos no poder da oração e nós cremos nessa palavra e nessa oração que o Senhor nos deixou. Senhor, nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados? Então vamos fazer uma reflexão aqui. Se a gente for prestar atenção, quando inicia-se o Pai Nosso, Jesus diz, Pai Nosso. Eu fui fazer um estudo, assim como o nosso pastor gosta de falar um pouquinho sobre curiosidades, eu também gosto de falar sobre curiosidades. E a palavra Pai, ela aparece algumas vezes no Velho Testamento. Mas se a gente for analisar, durante esse estudo eu percebi que nenhuma delas, a palavra Pai, ela aparece no sentido Abba. Né? O que é o sentido Abba? Ou melhor, antes de eu adentrar nesse, o que eu quero que vocês... onde a gente tem que chegar. No Velho Testamento, até então, toda vez que aparece a palavra Pai, né, ela vem no sentido de chefe, né, chefe do povo de Israel, no sentido de criador. Né? Então, esse era o contexto que havia para aquela época. Né? Então, aí vem Jesus. Né? Ele vem trazendo um sentido diferente para essa palavra. E quando ele se refere a Pai, ele se refere a Pai no sentido de Abba.
o que é Abba para os judeus, né? Aí que é um ponto bem, que eu vou dizer assim, que é o que discerne realmente, né? Quando Jesus se refere a Pai, no sentido Abba, o que ele está colocando para a gente? Nessa época, esse contexto é como seria papai, né? Então a palavra papai, ela traz para a gente uma intimidade, ela traz para a gente afeto, ela traz para a gente carinho. E então, isso, na época, fazendo um estudo, os judeus consideravam isso como uma blasfêmia, referir assim ao nosso Deus, né? Ao Deus que eles colocavam. E Jesus realmente coloca isso, né? No sentido de pai, ou seja, papai, né? E eu volto para a nossa imersão do texto que diz, quem é Deus para você? Jesus sabia exatamente quem era Abba, né? Então, eu pergunto novamente, quem é Deus para você? Para mim, isso está claro. Ele é o meu papai. Ele é aquele que está comigo presente em todas as horas, né? E a gente já atingiu níveis de maturidade que a gente não questiona Deus, né? E sim a gente só agradece por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Eu poderia aqui ficar horas falando de adjetivos no que diz respeito a Pai, né? Quando Jesus começa Pai Nosso. E se a gente for analisar o Pai Nosso, ele pode ser quebrado, né, em duas partes, ou em várias partes, como assim preferir, mas eu vou trabalhar com essa linha de duas partes, onde ele começa voltando a Deus, né? E ele deixa essa oração para a gente num sentido de como a gente iniciar esse afeto ao Pai Nosso, né? Então ele começa, Pai Nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome. Se a gente for analisar santificado, como santifica algo que já é santo, né? Isso quer dizer para a gente que a gente tem que ter uma reverência a mais, né? Mas ele traz uma conotação para a gente realmente de reverenciar a Deus, de se achegar a Deus, né? De uma forma realmente com uma referência a quem se encontra nos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você entende que isso não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus? Fácil de falar, como todas as palavras, mas você realmente já parou para analisar e colocar essa situação onde você diz, seja feita a tua vontade? Será que realmente é assim que a gente age no dia a dia? Quando a gente quer algo, quando a gente precisa de algo, a gente fala, seja feita a tua vontade, Senhor? Ou a gente diz, Pai, eu preciso disso. Então, se a gente for analisar, como que a gente está orando? Quando a gente precisa de algo, né? Quando Deus diz o não dele, que não é fácil, né? Quando tá tudo fluindo, quando tá tudo beleza, tal. Aí a gente diz, seja feita a tua vontade, né, Pai? Mas aí quando não dá certo aquele contrato, mas aí quando não dá certo aquela compra que a gente quer fazer, né? Aí a gente diz, seja feita a tua vontade, ou, Senhor, por que isso, Senhor? Porque o céu está fechado, né? Então, Jesus já ensinou pra gente. Seja feita a tua vontade. Então, vamos começar realmente a fazer, não só como a gente acha que tem que ser feito, mas como está na palavra. Então, se seja feita a sua vontade, a gente tem que entender que a vontade de Deus nem sempre vai ser o nosso sim. Mas Deus se agrada em realizar os desejos do nosso coração. E isso é importante para que a gente saiba. A segunda parte do Pai Nosso, depois se a gente for analisar, ele diz assim, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O que é isso? É dar realmente o que nós precisamos. Então, fazendo uma analogia também com o Salmo, que diz assim, onde ele coloca lá que tudo posso, né, naquele que me fortalece, e a gente caminha, tal. Se a gente for analisar, fazendo uma analogia com isso, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia Senhor, coloque realmente o que eu preciso, né? E eu tenho certeza que Deus se agrada muito em fazer até além do que a gente espera, né? Porque nós como pai, né, tem até uma passagem na Bíblia que relata isso, né? Se um filho nosso pede
um pão, nós não vamos dar uma pedra, nós não vamos, né? Então, vocês imaginem Deus, né? Você acha que Deus tem pensamentos ruins? Não. Então, essa analogia, né, de pão nosso de cada dia, ela vai muito além do que essa simples reflexão, mas é uma oração na qual a gente coloca as nossas necessidades. Ou seja, Senhor, dai-nos aquilo que a gente precisa, né? E ele coloca, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amados, aqui eu quero realmente te fazer uma pergunta, né? Você realmente perdoa, né, aqueles que devem? Agora faça só uma pequena analogia. A gente diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E se nós não perdoarmos os nossos devedores? Você já parou para analisar nesse sentido aqui? Porque a gente diz, vou repetir, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então significa que se a gente não perdoa, como a gente quer ter o perdão de Deus? Tem uma outra parábola que fala isso mais lá na frente, né? Jesus coloca daquele homem que chega ao rei e ele conta toda uma história onde ele não tem dinheiro, tal. E aí o rei se sensibiliza com aquilo, então libera ele da cadeia. E aí depois, saindo para fora, ele vai lá e cobra novamente uma pessoa que devia a ele. E aí alguém vê isso e conta ao rei. E aí o rei realmente diz, eu te liberei por isso que era muito maior e você está cobrando por tão pouco. Então olha que analogia junto ao Pai Nosso, né? Onde ele diz, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então, amados, sem hipocrisia, né? A gente tem que seguir realmente o que está escrito aqui. Não deixeis cair em tentação. Por quê? Porque as tentações vêm. E o diabo, ele é muito astuto. Ele sabe em cada ponto onde cada um tem as suas fragilidades. Alguns vai ter uma fragilidade no que diz respeito ao álcool, ao tabaco, ao sexo, ao roubo. Então, eu não tenho dúvida que vai ser sempre feito tentações para cada um cair na sua fraqueza, né? Não ache que esta parte está aqui, né, à toa. Cada palavra que se encontra na Bíblia inteira, ela tem um porquê, tem um sentido, tem uma razão. Então, quando ele coloca, não nos deixe cair em tentação, é justamente para livrar-nos naqueles dias que há de ser mal, né? E finaliza, porque o teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, né? Eu poderia simplesmente já parar aqui, mas eu quero fazer uma analogia para a gente realmente entender, né, todo esse contexto. Como eu coloquei, então, no Velho Testamento havia toda essa situação, né? E depois no Novo Testamento Jesus vem e coloca essa situação. Em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, aí a gente começa a entender um pouquinho mais o sentido amplo, né, da palavra Pai. E quando Jesus coloca como Filho, né, porque ele chama de Filho. Mais para frente ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Isso se encontra em João 14,6. Ainda em João 14, do 1 ao 3, diz assim, não perturbe o seu coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou lhes preparar um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei, né? Esse texto aqui, quando ele coloca que voltarei e os levarei, ele me faz lembrar daquela passagem também em João 27, que diz que Jesus, quando foram adentrar, né, dentro do túmulo onde Jesus estava, havia um lencinho, né, que estavam colocado no canto. E o que significa a simbologia desse lencinho? De novo, quando o nosso pastor gosta de curiosidades, eu também gosto, e vamos, né, e gosto de ler um pouco mais. Quando diz ali em João, né, 27, que relata a questão do lenço, naquela época havia um contexto, né, que todo jovem, quando ele ia se casar, quando ele ia conhecer um pouco da noiva, quando ele ia na casa dela,
ele ficava ali sentado com os pais dela, né, tal. E durante aquela conversa, durante o papo, ele pegaria, no momento que eles ficassem, todos saíssem, ele ficasse na sala, ele sempre estaria com um lenço. Se ele escondesse aquele lenço em algum lugar da casa, esconder de uma forma bem clara também, não ia esconder isso de forma que ninguém achasse. Quando ele saísse da casa, eles iriam procurar. Se eles achassem o lenço, significa que ele voltaria. Então, olha como Jesus realmente ele segue os princípios, né? Jesus era daquela época, então ele também, com certeza, já tinha ouvido falar do lenço, que deixasse o lenço é um sinal de que eu vou voltar, né? Então, quando Jesus, ele ressuscita, né? E ele sobe aos céus, ele deixa aquele lenço. Eu creio que todos, quando viu aquilo, eu não tenho dúvida que eles olharam e falaram, ele deixou o lenço, ele vai voltar. Amados, isso nos enche de uma alegria tão grande, realmente, porque maior sinal do que esse, eu acho que eu poderia, isso eu acho que é uma mensagem para um outro culto, né? Eu poderia falar aqui um bom tempo sobre a volta de Jesus também, né? Mas o pastor Davis, eu não vou fugir aqui da nossa missão, né? Porque a missão dada é missão cumprida. E quando Jesus coloca tudo isso, né? Isso alegra o nosso coração de tal forma, né? Porque ele vem, ele diz realmente quem é o nosso Pai. Ele nos trata como filho ao mesmo tempo. E ele ainda diz algo a mais, que aqui é um segredo que antecede o Pai Nosso, que ele coloca. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Isso já foi falado algumas vezes pelo nosso pastor. Nosso quarto é um lugar sagrado, nosso quarto é o nosso local de oração. É um local onde Deus tem que habitar, a palavra de Deus tem que reinar. Meus amados, essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Eu sou grato por estar aqui, por realmente poder estar trazendo a palavra de Deus a vocês, né? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por todo o tempo que o Senhor tem nos reservado, Pai. Te reservemos por esta palavra, a qual o Senhor trouxe, Deus, aos nossos corações, Pai. E nos reconhece como filho, ó Deus. Filho, Pai. E, Papai, acima de tudo, Deus, que nós tenhamos, Pai, essa sabedoria, Pai, de sabermos achegarmos a Ti, Deus, mas tendo todo este afeto e este carinho a qual o Senhor, através de Jesus, nos deixou. Nós agradecemos. Senhor, neste momento também, Pai, eu oro por todos os pedidos de oração, Senhor. A todos esses, Pai, a qual colocaram aqui no chat. Temos uma equipe que já estão intercedendo durante esse culto e vão continuar intercedendo durante a semana, Pai. Mas pedimos que o Senhor, aqueles irmãos se colocam pedindo alguma cura, Deus, que o Senhor venha trazer a cura, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abençoá-los, Senhor. Restaura, Deus. Restaura a saúde desses a qual se encontram enfermos, Pai. Senhor, esses que buscam uma porta de emprego, Deus. Ó, o Senhor sabe que o trabalho dignifica o homem, Pai. Então, Senhor, nós te agradecemos, Pai, e pedimos que o Senhor venha, Deus. Então, Pai, conceda, Deus. Nós sabemos que isso para Ti, Pai, basta um simples olhar Teu, Deus, para isso. Sim. E nós te agradecemos. Pai, nós pedimos, então, todos esses pedidos que se encontram no chat, Senhor, sim, que a equipe que está aqui está em oração. E nós te agradecemos, Deus, por isso. Em nome de Jesus. Meus amados, então, como eu falei, hoje é um culto de ceia, né? E falei que ia ter uma surpresinha no final, né? Então, Pastor Fábio, primeiramente nós te agradecemos, né? É uma honra tê-los aqui no nosso culto de quarta-feira, né? Nós temos um carinho imenso pelo Senhor, né? Eu vou dividir aqui uma curiosidade minha esposa, ela relata o quão é maravilhoso a forma com que o pastor realmente, quando ele traz essa mensagem, né? Que o Senhor consegue trazer sempre de uma forma clara, né?
Nós somos gratos pela sua vida, pela sua família, né? Nós temos um carinho imenso pelo Senhor. Então, hoje, nós ficamos mais felizes ainda por saber que o Senhor vai estar aqui com a gente. Amém? Pastor Fábio, com o Senhor. Forte abraço. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um culto, mais uma quarta-feira abençoada. Eu creio que você e a sua casa foram ricamente abençoados pela palavra de Deus ministrada ao seu coração através do nosso querido irmão Júnior. Irmãos, para encerrarmos este culto, vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Então, antes de lermos a palavra, pegue aí, deixe já separado aí na sua casa o pão, o cálice, né, o suco de uva, para participarmos da ceia do Senhor. Ok? Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ler aqui alguns versículos. Pois que recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, queridos? Então, todas as vezes que eu participo da ceia, que eu leio esses versículos, o sentimento que vem ao meu coração é um sentimento de gratidão pela obra da cruz. Eu sou grato a Deus porque eu, ainda sendo um pecador, Ele me alcançou. Ele curou as minhas enfermidades, Ele perdoou os meus pecados, né? Ele me deu uma nova vida e agora eu sou um filho de Deus. E é disto que Jesus estava falando ao ministrar a ceia, quando ele disse, ele partiu o pão e disse: Este é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Então, o corpo de Cristo, pela fé, pela obra da cruz, nós podemos ter cura, receber cura. E, semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: Este é o meu sangue, derramado na cruz, para a remissão dos vossos pecados, o sangue da nova aliança. Então, Jesus, ao morrer na cruz, ele nos reconciliou com Deus. E isto é maravilhoso, porque hoje, por causa de Jesus, nós podemos ter paz com Deus. Amém, queridos? Então, pegue aí na sua mão o pão, pegue aí também o cálice, vamos consagrar ao Senhor e orar agradecendo a Deus pela obra da cruz. Quero desafiar você a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, com alegria, com gratidão, expressar o seu amor ao Senhor por causa da obra da cruz. Vamos lá? Senhor, obrigado pela obra da cruz, pelo sangue derramado, Senhor. Nós cremos que pela fé, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Senhor, nós recebemos cura, Senhor, por causa da obra da cruz. Senhor, obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus. Pela remissão, Senhor, da nossa vida. Hoje nós cremos que nós somos nova criação, que nós estamos em Cristo e que não há condenação para nós. Senhor, somos gratos, consagramos o pão e o cálice em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, coma do pão, beba do cálice em nome de Jesus. Vamos fazer isto? Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado por mais um culto, obrigado pela vida dos meus irmãos. Meu querido, que você tenha uma semana abençoada,
Que o Senhor abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira, uma semana de vitória. Tchau, irmão. Deus abençoe. Até mais. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, oh, teu